Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer a correção no livro de ciências nas páginas 101 a 103. Eu pedi a vocês que fizessem uma experiência. Como nós estamos em quarentena, nós não tivemos a oportunidade de fazer muitas experiências lá na sala. Então, essa nós iríamos fazer se estivéssemos na aula, dentro da nossa sala, e fazia as observações, os registros de acordo. Porém, nesse caso aqui, a gente não tem como fazer, porque nós estamos em quarentena e fica mais difícil, para fazer. Mas mesmo assim, para aqueles que conseguiram fazer a experiência, acompanhe com a sua professora. Nós estamos vendo a água e outros componentes do solo. A quantidade de água presente em um solo varia bastante. Em regiões de climas muito quentes ou onde chove pouco, o solo costuma ser bem seco. Nas regiões onde chove muito, o solo geralmente é úmido. Então, nós temos lugares que vai ter um solo mais seco e outros mais úmidos, dependendo também da qualidade do solo. Vamos ver aqui. A variação na quantidade de água no solo está relacionada à composição do solo. Faça o experimento abaixo e descubra qual composição faz o solo ser mais seco e qual composição faz o solo ficar encharcado. Então, eu pedi a você que fizesse essa experiência. Então, vamos ver? Continuando. Você ia usar aí um par de luvas de borracha, areia lavada, um tipo que a gente usa em construções de casa, argila, 2 garrafas PETs transparentes de 2 litros, algodão, água, 2 copos iguais, o relógio e uma caneta, que é aquela que escreve em plástico, aquela, marcadora, que você pode escrever e ela não apaga. O que deve haver em maior quantidade em um solo, que ele seja úmido, argila ou areia? Para descobrir, forme o grupo. No caso, nós não temos como formar, nós iremos fazer individual. E realize o novo experimento. Antes, porém, respondo. Em um solo com muita areia, a água passa com maior ou menor facilidade do que em um solo com muita argila. Geralmente, um solo com muita areia, a água passa com maior facilidade, porque a areia ela não segura muito a água. Já a argila, ela umidifica, ela fica encharcada, então a água costuma empoçar. Então, vamos ver? O que você tinha que fazer? Corte cada garrafa cerca de 10 centímetros abaixo do gargalo, de modo a formar 2 funis. Identifique na parte que não forma o funil, uma garrafa com o número 1 e a outra com o número 2. Coloquem algodão no gargalo das garrafas, de modo a tampá-lo. Posicione os funis com o gargalo dentro da parte debaixo das garrafas. Um aluno, no caso o papai ou a mamãe, calça as luvas e coloca a mesma quantidade dos materiais nos funis, da seguinte forma. No funil 1, ele coloca areia. No funil 2, ele vai colocar a argila. Então, vamos lá. Seguindo. Até então, em um dos funis você vai colocar areia e no outro você vai colocar a argila. Encham os copos com água até próximo à borda. 2 alunos vão despejar a água dos copos, ou seja, o papai ou a mamãe, que vão te ajudar, ao mesmo tempo, enquanto você vai registrar a ordem que isso aconteceu. Preste atenção. Os 2 vão despejar tanto a areia quanto a argila ao mesmo tempo. Já tem nos funis e vai despejar a água. E você vai observar quando que começa a água a ser filtrada, a passar pelo gargalo. Ok? Então, vamos lá. Ou, no caso, você mesmo vai registrar a hora em que a água começou a escorrer em cada funil. No funil 1, no funil 2. Depois, você mesmo vai registrar a hora em que a água parou de escorrer. Na hora que você observou que a água parou de escorrer, você vai anotar o horário aqui. Quando os funis estiverem parados de escorrer a água, você, no caso que é o aluno, deve marcar a altura da coluna da água em cada frasco. Você vai marcar com a caneta. Depois, responde. Qual material foi o primeiro a escoar a água? Foi da areia ou foi da argila?
foi do funil 1, do funil que nós temos a areia, porque a areia, a água passa pela areia. Que material escoou maior quantidade de água? Foi o funil 1. Como passa a água com facilidade pela areia, quanto mais água você colocar, mais rápido ela vai passar e maior quantidade será. Que material escoou menor quantidade de água? É o material do funil 2, no material que tem argila, porque a argila ela é um material que ela não deixa a água passar com facilidade, ela encharca o solo. Por que o solo citado na resposta anterior, que é essa do funil 2, escoou menos água? Onde está o restante da água? As partículas formadoras da argila, elas retêm a água nos pequenos orifícios que existem entre elas. Por isso que a água passa com dificuldade, dificultando assim o escoamento dessa água que foi colocada. Portanto, a água está presa entre as partículas do solo. A argila, ela não deixa a água passar, ela retém. Por isso que um solo que tem muita argila, a gente chama de solo encharcado. Porque ela, além de reter muita água, ela dificulta a passagem dela. A água passa com facilidade entre os grãos de areia, mas tem dificuldade de passar entre as partículas de argila. Logo, a água atravessa a areia enquanto fica retida na argila. Solos com mais areia do que argila tendem a ser mais secos do que solos que possuem mais argila. Isso acontece porque a água passa com facilidade entre os grãos de areia, chegando às camadas mais profundas do solo rapidamente, o que deixa a superfície seca. Quando você está lá na praia, por exemplo, e você brinca com a areia da praia e você põe a água nela, o que acontece? Ela tende a evaporar, né? Porque ela penetra com facilidade para a areia fora e você não vê, né? Praticamente você acha que a água evaporou, mas na verdade porque a areia tem uma facilidade de passar a água. Já a argila já não tem essa facilidade. A quantidade de água no solo é sempre a mesma? O que você acha? Não, não é a mesma, pois a quantidade de água no solo ela depende do clima da região e da quantidade de areia e de argila que tem no solo. Se o clima for muito seco, um sol muito forte, a tendência é o quê? Não ter tanta água retida, porque ela vai evaporar com mais facilidade pelo calor. Se tiver argila, vai segurar mais tempo. As camadas mais rasas do solo que possuem muita areia são mais secas ou mais encharcadas? Elas são mais secas. Quando possuem mais areia, elas são mais secas. Quando possuem mais argila, elas são encharcadas. Pois a água ela passa com facilidade entre as partículas de areia, chegando rapidamente às camadas mais profundas. A maioria das plantas não sobrevive em solos encharcados. Ao escolher um solo para fazer uma plantação, você buscaria um solo com grande quantidade de argila ou um solo em que esse componente esteja presente em pequena quantidade? No caso do solo com argila, a gente deve escolher um solo que tenha menor quantidade de argila, porque quanto mais encharcado for, mais dificuldade a planta vai ter de se manter bonita e viva. Ela vai ter excesso de água nela e isso não é bom para planta nenhuma, né? A argila, ela retém água no solo e ele fica encharcado com facilidade. E aí, muitas qualidades de plantas que nós temos, elas não sobrevivem, elas não conseguem sobreviver com excesso de água. Por isso que a gente, quando vai fazer uma plantação no vasinho, por exemplo, a gente observa se tem alguns furinhos no fundo do vasinho para que essa água saia. Se você molhar o vasinho ou chover em excesso, não ficar aquela quantidade de água encharcado lá na planta. Com os buraquinhos que são feitos nos vasos das plantas, essa água ela escoa, ela desce e escoa indo embora. Então a planta fica úmida, a areia, né, no caso a terra ali onde está plantado, mas não vai ter o excesso.
e não vai acabar matando a planta. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer uma plantação. Porque nós temos tipos de plantas que elas não gostam muito de água e que não devem ficar em terrenos que tem muita argila. As plantas, geralmente, onde tem muita argila, elas não conseguem sobreviver. Até construções de casas, para vocês terem uma ideia, se o terreno tiver muita argila, vai causar muita rachadura. Então, é muito importante que o solo seja um solo equilibrado, para que tanto as plantas consigam sobreviver e a terra, né, onde você está plantando, não fique encharcada. Não deixe de fazer a correção, não deixe de fazer as experimentações. Esses experimentos nós iríamos fazer lá na sala, mas como eu falei com você, com a quarentena fica mais difícil da gente fazer. Mas quando, né, a gente estiver na escola, vai ser um prazer. Como nós fizemos, né, a experiência das plantas, vocês lembram dos vasinhos de plantas que nós fizemos? Então, é muito rico observar, analisar, ver o experimento e oportunizar o conhecimento, porque através da observação é que a gente consegue formar opiniões e engrandecer o conhecimento que a gente já tem. Então, meus amores, fiquem com Deus, não deixem de corrigir e até a próxima. Um grande beijo para cada um.